Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Tayane Dantas, eu sou pedagoga do IFBA Campus Irecê. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e curtir e compartilhar com os colegas caso vocês gostem. Nosso vídeo de hoje será sobre 20 dicas para se sair bem nos estudos. A dica número 1 é: tenha uma rotina. A rotina ela é fundamental para qualquer pessoa que vá estabelecer uma atividade como de longo prazo da sua vida. Então, tudo que a gente precisar fazer por um tempo longo é importante que seja inserido em nossa rotina. No começo não é fácil, é doloroso, né? É difícil você colocar alguma coisa como um hábito, mas depois só traz benefícios a longo prazo. Dica número 2. Tenha horário e tempo personalizados. O horário, ele vai depender de cada um. Há pessoas que são mais dispostas pela manhã, já acordam com aquela energia toda, 5 horas da manhã. Há outras que à tarde rendem melhor e outras que à noite. Só tenha cuidado com relação ao horário. Caso você tenha aulas online ou presenciais, pela manhã, por exemplo, para não estudar a madrugada toda e assistir aula com sono, porque aí você vai ganhar em qualidade estudando o horário que você gosta de madrugada, mas vai perder no horário de assistir aulas. Isso vai lhe trazer prejuízo. Então, busque um equilíbrio e coloque o horário que for melhor para você. Com relação ao tempo também, ele é pessoal. Ele vai depender muito dos pré-requisitos que você tem naquela área que você está estudando, do quanto você já sabe de conteúdos anteriores e também do seu tempo pessoal, né? Há pessoas que aprendem mais rápido e há pessoas que aprendem mais devagar, a depender da área que elas estão estudando. Dica número 3. Monte um cronograma. Você já sabe o que vai estudar, você já sabe que horário você vai estudar, quanto tempo você vai começar. Agora você precisa saber o que você vai estudar. Veja quais são as disciplinas que você precisa aprender, quais são os conteúdos que você precisa e adapte a esse tempo que você estabeleceu para estudar. O cronograma, ele sempre é flexível como qualquer planejamento. Então, faça esse cronograma pensando a curto prazo e vá adaptando ele no decorrer do tempo. Dica número 4. Seja realista. Se você não estuda nem 20 minutos hoje, não acho que você vai conseguir estudar 5 horas amanhã e depois de amanhã e assim por diante. Então, seja realista com relação ao tempo, à quantidade de disciplinas, ao que você consegue adaptar na rotina que você tem hoje e não se cobre demais. Seja uma pessoa que aceita as questões que estão acontecendo em sua vida. Dica número 5. Seja flexível. Ninguém é um robô. Então vai ter o dia que você não vai estar muito bem de saúde, o dia que vai acontecer imprevisto, o dia que emocionalmente você não vai estar em condições de estudar. Então, se você já é uma pessoa organizada, que já adianta os conteúdos, não tem problema nenhum você parar esses tempos que você não está se sentindo muito bem. Então, se não deu para estudar aquele dia, não se culpe por isso, não se cobre, porque a vida é assim, ela é flexível. Dica número 6. Não se cobre tanto, né? Se orgulhe do que você já conseguiu, do que você já conquistou. Se você não estudava nem 20 minutos e você já estudou 1 hora, você já progrediu. Então, veja muito mais do que você acrescentou do que o que você acha que está faltando. Não se cobre demais com relação aos estudos. Qualquer aprendizagem, ela é válida. Dica número 7. Tenha um cantinho seu. Sempre que possível, tenha uma mesa, um local de estudo que seja o máximo silencioso, iluminado e ventilado possível. A gente sabe que muita gente não tem essas condições ideais, mas você estudar sentado no sofá da sala, com um monte de gente assistindo televisão, com um cachorro subindo no seu colo, uma criança brincando, querendo brincar com você, realmente você não vai ter qualidade de estudo. Então, busque um lugar que seja mais isolado, que seja seu e negocie isso com a sua família. O tempo que você está estudando é um tempo para estudo e o local também é um local importante que ele seja seu. Dica número 8. Arrume esse cantinho. Não adianta você ter sua mesa de estudo e ela tá lá com o prato sujo que você comeu ontem, não ter suas coisas que você precisa para estudar. Então, é importante que ele esteja arrumado com todo o material, para na hora que você começar a estudar, você realmente começar a estudar. Não passar 1 hora, foi pegar um livro que está no quarto, foi pegar material de desenho que você não faz ideia de onde está. Então, se você organiza esse seu cantinho, você ganha tempo de estudo, com qualidade.
E quando você terminar de estudar também, já deixa ele arrumado para o dia seguinte. Então, a organização em todos os aspectos aí é fundamental para a aprendizagem. Dica número 9. Evite distrações. Além dessas distrações que eu citei, eu acho que hoje é mais importante de se evitar no momento de estudo são as redes sociais. Então, mesmo que você vá estudar pelo celular, assistindo aulas no YouTube, por exemplo, que é uma técnica de estudo muito interessante, mas você deve desativar notificações e evitar ficar saindo do estudo para a rede social, porque você tem o grande risco de não voltar e também vai atrapalhar muito a sua concentração. Então, evite distrações durante o estudo, é a dica número 9. Dica número 10. Pratique atividade física. Além do óbvio, né, para a manutenção da saúde, que a atividade física é importante, é também a produção de hormônios que fazem com que você fique mais bem disposto, mais bem-humorado e que vai trazer boas consequências para a sua aprendizagem. Dica número 11, essa é fundamental. Durma bem. Não adianta você achar que é vantagem estudar várias horas por dia caindo de sono. É muito mais importante você estudar menos horas, dormir o suficiente, porque o tempo de estudo é importante mais que ele tenha qualidade do que quantidade. Então, veja qual é a sua necessidade diária de sono. Na adolescência, ela é relativamente alta, né? Um adolescente precisa dormir bem mais do que uma pessoa idosa, em média. Então, durma bem, durma o suficiente para que você tenha bons resultados nos estudos. Dica número 12. Alimente-se bem. Se você se alimenta bem, você vai ter menos problemas de saúde e também a pessoa com fome ela não vai aprender, né? Então, evite tanto ficar sem comer muito tempo quanto comer muita porcaria, porque isso vai refletir na sua aprendizagem também. E o cérebro precisa ser nutrido, né? Assim como todo o corpo da gente. Dica número 13. Tenha contato com os colegas. Principalmente nesse momento de isolamento social, é importante conversar com os colegas online, é claro, né? Sem encontrar para farras, como algumas pessoas infelizmente estão fazendo. Mas converse com seus colegas, tenha contato com pessoas que estão estudando as mesmas coisas que você, troque experiências, porque isso vai contribuir com dicas, né? E também você vai se sentir melhor emocionalmente. Dica número 14. Use diferentes materiais e fontes. Quando você vai estudar, por exemplo, a Idade Média, você pega um livro ali e leu sobre a Idade Média. Você conseguiu algumas informações apenas. Mas se você pegar alguns livros diferentes, de autores diferentes, ler alguns textos, assistir um filme, uma série sobre a Idade Média, visitar um museu, é completamente diferente. Então, a aprendizagem que você vai construir em cima de todas essas experiências será muito maior. Então, tenha materiais diferentes, livros diferentes, sites diferentes, né? Diversos tipos de recursos digitais que nós temos hoje. Use esses recursos, porque com isso a sua aprendizagem vai ser muito maior. Dica número 15. Tenha sucesso em humanas através da leitura e da contextualização. Quando você vai estudar uma disciplina de humanas, é importante ler diferentes materiais, porque cada autor que você lê, mesmo que seja o mesmo assunto, vai lhe trazer diferentes informações e vai acrescentar ao seu processo de construção de conhecimento. Então, existe a informação e existe o conhecimento. O conhecimento ele é um processo. Você vai acumulando essas informações e transformando em conhecimento a partir da sua experiência. Então, use materiais diferentes independente da área. No caso de humanas, é importante a leitura e a contextualização. Se você está estudando história, por exemplo, você vai imaginar aquilo acontecendo, você vai visualizar, você vai imaginar você naquele período, você vai associar aquilo ao presente, a outros períodos do passado, e com isso você vai aprender muito mais. Dica número 16. Tenha sucesso em exatas através da prática de exercícios. Enquanto a área de humanas é muito de contextualização, a área de exatas é muito de lógica. E essa lógica dos conteúdos de exatas a gente aprende muito através da prática de exercícios. Você faz exercícios diferentes e entende qual é a lógica daquele conteúdo. De que forma ele se associa com conteúdos anteriores e como é que aquilo é feito independente do tipo de exercício. Às vezes a pessoa assiste uma aula de matemática, é muito fácil esse assunto, aprendi. Não faz nenhum exercício, quando vai precisar mesmo resolver, não sabe nem para onde é que começa. Porque em exatas é importante a prática através do exercício de questões diferentes, para entender o que é o elo comum dentro daquele conteúdo. Dica número 17. Para disciplinas técnicas, né, como eu sou pedagoga do IFBA, e nossos cursos, nós temos cursos técnicos, né, e superiores.
Para disciplinas técnicas, né, e disciplinas profissionais de forma geral, cursos superiores, é importante você conhecer a realidade profissional da sua área, né? O aluno de eletromecânica, agora está tendo um simpósio sensacional, inclusive, nesse sentido, parabenizar a todos. Ele precisa entender em que ele poderá vir a trabalhar. Mesmo que ele não pretenda ser um técnico em eletromecânica, ele precisa entender a área que pode ser que ele venha a querer atuar um dia. Isso é uma coisa interessante. E também para ele entender para que aquela disciplina, para que eu estudo soldagem, meu Deus. Ele precisa saber como é que aqueles profissionais utilizam soldagem na sua prática cotidiana, porque essa compreensão da área de trabalho vai fazer com que você tenha um significado maior e valorize mais a disciplina e, consequentemente, aprenda mais. Dica número 18. Acredite em você. Você é capaz. Todos nós somos inteligentes, né? Eu vou fazer depois um vídeo sobre os diferentes tipos de inteligência. Todos nós temos maiores inteligências em algumas áreas, né? E temos menores habilidades desenvolvidas em outras inteligências, né? Na escola se cobra mais a inteligência linguística, lógico-matemática. Mas, com certeza, você tem uma inteligência linguística, uma inteligência lógico-matemática que você pode melhorar, ampliar, desenvolver. E você tem outras inteligências também que precisam ser desenvolvidas. Então, sempre acredite em você e saiba que todos nós somos capazes. Todas as pessoas têm condições de aprender. Dica número 19. Faça esquemas e resumos. Os esquemas e os resumos, eles são fundamentais para reforçar a aprendizagem, para encadear um raciocínio lógico a respeito daquele conhecimento e reforçar os estudos. Então, é muito importante fazer anotações durante os estudos. Dica número 20. Veja, ouça, expresse. Quando você está estudando, você lê um conteúdo, você aprende uma quantidade. Mas se você vê um vídeo sobre aquele conteúdo, você ouvir o que a pessoa está falando sobre aquilo, um podcast, outra técnica, você assistir um filme, uma série sobre aquele conteúdo, e mais ainda, você estudar para você ensinar outras pessoas, são as formas que você aprende mais, porque você ativa diferentes memórias, memória visual, auditiva, e você vai reforçar esse conhecimento para você. Quando a gente estuda para ensinar, é considerada a forma que a gente aprende mais. Então, tente buscar sempre essas diferentes memórias ativadas. Ver, ouvir, falar, praticar, porque você vai aprender mais. E o bônus, faça pausas. Pare para beber água, para comer um lanche, né? Para respirar um pouco, ouvir uma música, porque o nosso cérebro, ele precisa dessas pausas. Alguns estudiosos recomendam 40, 50 minutos, com 10 de pausa, mas isso aí você também vai ver a partir da sua experiência, qual a sua necessidade maior, certo? Então, vai estudando, vai fazendo pausas, respeite o seu tempo e gratidão a todos que estiveram até aqui, deram atenção e bons estudos para todos. Beijos!